Queridos irmãos, queridas irmãs, estão dando sequência. Esse vídeo de número 72, ação e reação. Esse capítulo é o capítulo 4. Alguns recém-desencarnados, pois nosso irmão Silas disse a André Luiz: a dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Exclamou Hilário, assombrado. Que nos diz? Como assim? Como assim? Sim, acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. Isso me faz recordar alguns assuntos, alguns trechos, alguns comentários em vídeos anteriores. Pois quantas pessoas que no corpo físico pensam: quando eu retornar à pátria espiritual, hei de reencontrar fulano, cicrana, bertano. Conforme já descrevemos em outros vídeos, cicrano, bertana, bertano, ali na condição de netos, sobrinhos, primos, e a pessoa no corpo físico, naquela cegueira imensa, não conseguindo reconhecê-los. Pois existe também aqueles que, quando você, por vários fatores complexos, imperceptível, existe aqueles casos que você retorna à pátria espiritual, mas por vários motivos os teus parentes, eles não podem se identificar. E pelo fato deles não se identificarem, todos os dias eles te visitam, eles te dão medicamento, você trava diálogo com eles horas e horas, dia após dias, meses, às vezes até anos. Eles sabem quem é você.
mas você não consegue reconhecê-los por algum motivo, por causa de alguns transtornos que você traz à pátria espiritual, justamente por não ter sabido viver com dignidade, com respeito, com amor no corpo físico. Então, quantas pessoas já tivemos a oportunidade de, em diálogo com elas, e elas nos interrogar. Eu gostaria de falar com meu filho, com minha filha, com minha mãe, com o meu pai, mas você olha e vê ali ao lado daquela pessoa o filho dela, a filha dela, o pai, a mãe, que nós estamos misturando os casos todos para que o telespectador entenda. Só que ela mesma não consegue reconhecê-los ali. E de vez em quando ela ainda interroga aqueles ali por perto. E vocês? Quanto tempo estão no plano espiritual? Eu? Sim, você. Eu desencarnei faz 20 anos. Nossa, muito tempo, hein? E por acaso algum parente teu já retornou à pátria espiritual? Sim. E por acaso você já os reencontrou? Sim. Ora, mas é interessante. Por que todo mundo reencontra os teus entes queridos aqui do lado espiritual e só eu que não? E mal sabe aquele indivíduo que fala ali com o filho, com uma filha, com a mãe, com o pai. É triste saber que isso ocorre todos os instantes. Isso é o que mais se vê no plano espiritual. Isso se deve à hipertrofia física. A hipertrofia física. A hipertrofia mental. Quando no corpo físico o indivíduo ele não conseguiu raciocinar com bom senso, com lógica. Ele conseguia discernir tudo. Ele conseguia armazenar conhecimento melhor que computadores quânticos.
mas intimamente ele não fazia nada. Chegou no corpo físico, chegou à Terra, aliás, através da reencarnação na condição de uma lesma cósmica, viveu durante 80 anos na condição de uma lesma cósmica e retornou à erraticidade na condição de uma lesma cósmica, não conseguindo raciocinar. Conhecia tudo, mas não se conhecia, porque existe uma diferença muito grande. Importante não é conhecer tudo. O conhecimento é necessário, mas antes de você conhecer tudo, porque se tudo entra no relativo, é necessário conhecer um pouquinho sequer de si próprio. Por isso, de vez em quando, nós ousamos aqui a fazer esta pergunta. Nós interrogamos: você, por acaso, conhece você? Eu me conheço. Não duvido, mas também não acredito. Porque conhecer quem é você é fácil. Porque quem de fato você é? Se você pega o teu registro de nascimento, o nome de toda a tua família, da tua árvore genealógica física, tua profissão, teu nome, teu sobrenome, tua idade, o teu gosto, enfim, é fácil uma diagnose a respeito de você, se tratando da questão: quem é você? É fácil. Quem é você? Eu sou aquela pessoa que gosto de viajar, eu gosto de namorar, eu gosto, né? Isso é quem é você. Agora, que é você? Aí já complica um pouquinho mais. Então vejamos. Se acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispíritico, olha só, o traumatismo perispíritico vale por muito tempo de
desequilíbrio e aflição. O traumatismo perispíritico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. E eu posso dizer, telespectador, que 99,9% da humanidade são portadoras desse traumatismo perispíritico. 99,9% da humanidade. Portadoras desse traumatismo perispíritico, que ao mesmo tempo tem o mesmo significado de um desequilíbrio e de aflição. De desequilíbrio e aflição. Esta é a situação da humanidade na Terra. É óbvio que o telespectador tem o direito de pensar o que ele quiser. Eu não me vejo nessas condições. É um direito da pessoa. Mas se nós pararmos para analisar num todo, e nessa nossa análise, ao ponto de saber que um indivíduo tem coragem de matar o outro por uma mina de petróleo, por aí dá para ver o tamanho do traumatismo, do desequilíbrio, da aflição, da perturbação a qual ele se encontra. Mediante todas essas análises, deparamos com histórias de pessoas que depois que perderam todos os bens materiais, 10, 15 fazendas, e outros milhões de bens materiais, depois de perder tudo, essas pessoas se desesperam e se matam. Por aí vemos o tamanho do conflito, do traumatismo, das aflições perispíriticas que cada qual traz em si mesmos. Porque é lamentável por fim, na própria vida física, por causa da perda de bens materiais. É ignorância demais
É pobreza de espírito demais. E a imortalidade da alma? E a eternidade? E a vida na condição do dom maior, da riqueza maior que todos nós possuímos. Será que a vida concedida por Deus vale menos do que toda a riqueza do mundo? Eu não vejo por esse lado. Para mim, não existe tesouro, não existe riqueza maior que a vida. Para mim não existe riqueza maior que o conhecimento dos desígnios das leis do Criador. Conhecereis a verdade, que ela vos libertará, nos disse nosso Senhor Jesus Cristo. Pois que adianta eu ter o mundo físico aos meus pés, se eu não tenho saúde, se não existe a imortalidade da alma? Que adianta? Por exemplo, eu sou dono de uma galáxia. São exemplos. Sou dono de uma galáxia. Sou dono de uma nebulosa. Sou considerado o homem mais rico do universo. Vamos por esse lado na história para você entender. Mas que adianta ser o mais rico do universo se não existe a imortalidade da alma? Se eu desfruto enquanto vivo for, estiver, morri, acabou tudo. Se fosse assim, Deus naturalmente teria a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, teria falhado em tua criação. Mas o que nos alegra é saber que esse Deus, questão número 1, Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou primária de todas as coisas, esse não errou, não erra e nunca errará. Diferente do Deus de Dante, que gosta de um dinheiro
O Deus de Dante é mercenário, porque ele gosta de dinheiro. Com todo respeito, eu acredito que o Deus de Dante, ele não só é um político, como também ele inspira uma boa parte dos políticos e dos corruptos no mundo. Porque ele gosta de dinheiro. Então, na verdade, quantos milhões de pessoas que no corpo físico, nesse exato momento, se encontram desfrutando-se desse traumatismo perispíritico, desse conflito, dessas aflições que trazem em suas almas, em seus arquétipos. E olha que não são poucos. 99,9%. Pode pensar o telespectador que julgamos a humanidade, desprezamos e desfazemos da humanidade. Pelo contrário, amamos a humanidade, prezamos a humanidade, respeitamos a humanidade, agimos com energia, mas ao mesmo tempo com amor. Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E a forma conforme nós trabalhamos é uma demonstração de amor, porque nos preocupamos uns com os outros. E o que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para o meu irmão telespectador que se encontra em processo de evolução igual a mim mesmo. Pode parecer enérgico demais, posso parecer enérgico demais, mas não. Às vezes, alguns telespectadores se assustam porque Valentina tinha o hábito de passar a mão na cabeça das pessoas. E eu já não tenho esse hábito de passar a mão na cabeça de ninguém. Pois toda criança que excessivamente recebe carinho, excessivamente, porque tudo em excesso é prejudicial, essa criança cresce não prestando, cresce não valorizando, cresce não respeitando. Então tudo tem que ser moderado. Nem muito carinho,
e nem menos. Moderado. Respeito uns pelos outros. Próximo vídeo, próximo dia.